Oi, eu sou Ulisses, vou apresentar o Tech Challenge da fase 2 de arquitetura de software da FIAP. Ah, o trabalho consiste em a gente fazer um sistema para uma lanchonete que está expandindo muito e quer controlar, através de totens ou o celular, o, o fluxo de clientes, o fluxo de pedidos para o restaurante. Aqui está, no README do projeto vai estar bem descrito qual que é o problema. Para isso, não vai ser implementado o front, é somente a parte do back-end, então fazer uma API REST. As tecnologias usadas foram Java 21, Spring Boot, Lombok, o banco MySQL, Docker, Kubernetes e a API do mercado pago de preferências, onde a gente vai poder utilizar tanto para pagamento link de cartão, Pix, usar a própria conta do mercado pago, diferentes métodos de pagamentos. O fluxo do projeto eu deixei o da fase anterior aqui, de como clonar o projeto e executar localmente, também com Docker Compose Up. Está aqui bem definido. Mas vamos ao que interessa aqui da estrutura, da arquitetura definida aqui por Kubernetes. Eu optei por fazer localmente, eu estou sozinho no grupo, então não deu tempo de... Queria ter feito a parte da AWS, vou tentar fazer para a próxima fase, não consegui fazer agora. Então optei por só fazer com Docker Desktop, ativei aqui o Kubernetes, o Docker Desktop, não está aparecendo nenhum pod ainda porque a gente vai subir aqui durante a apresentação. Nem pod, nem plástico, nem service, nada. Vamos subir. Aqui está só aplicações, outras aplicações que eu tenho que eu não excluí para apresentação, deixei aqui. E foi definida aqui a arquitetura. A gente vai ter nosso front-end, que não será implementado, mas pensando nele como arquitetura. O front-end, a gente vai ter o serviço, que vai controlar a comunicação aqui do deployment com os pods. Os pods vai ter um HPA para controlar quantos pods a gente vai ter ativo. De início eu deixei 2 ativos e podendo escalar até 5, escalar horizontalmente até 5, de acordo com o que a gente definir nas definições do HPA. Os pods fazem essa conexão com o eixo de pagamento para gerar o link. A gente também vai ter os webhooks definidos dentro do próprio sistema para cancelar ou dar continuidade no pedido. Os pods e o deployment também vai fazer uma conexão com o MySQL Service. A gente tem um deployment com um persistent volume e um persistent volume claim, onde a gente vai deixar para controlar nosso pod do banco do MySQL. Separei 10 GB para isso. Acho que a gente pode começar aqui já executando os arquivos. Está bem descrito aqui, como a gente tem que iniciar pelo banco, né? A gente vai começar criando o nosso persistent volume e nosso persistent volume claim. Como eu falei, separei 10 GB para ele. Podemos começar abrindo aqui o terminal, vou abrir no bash, prefiro. Só esperar ele carregar. E vamos... Não está carregando. Foi. Então, vamos aplicar primeiro para criar o nosso persistent volume. Sucesso, nosso persistent volume foi criado. Podemos validar ele, que ele foi criado mesmo aqui, dando get nele. Tudo certo com ele. Vamos agora criar nosso claim, fazer o persistent volume claim. 10 GB também. Podemos validar que ele foi criado. Também tudo certo. Capacidade 10 GB, que é o máximo do persistent volume. Aqui eu vou agora criar o deployment dele. Que no deployment eu defini todas a versão do MySQL que eu vou usar, a porta e os segredos dele para fazer a conexão. Então,
aqui a gente já pode executar para subir ele. Criado também, podemos pegar o deployment para ver se ele foi executado corretamente. Tudo certo, temos o deployment do MySQL e agora a gente vai fazer executar o serviço do MySQL, onde a gente define a porta que ele vai ser executado, referenciando corretamente o aplicativo aqui que a gente, a referência do deployment que a gente criou. Então, vamos executar o service, validar se o service foi criado corretamente, qual que é a porta que ele está. A gente não tem nenhuma porta externa. Para a gente conseguir conectar esse banco, a gente vai ter que usar um port forward. Caso a gente queira logar ele aqui, esse é o banco local e esse é o banco da aplicação. Como vocês podem ver, eu não estou conseguindo conectar com ele agora, porque ele não tem um port forward aqui. Se a gente ver nas propriedades dele, eu tenho tudo configurado. Opa, travou. Eu tenho configurado aqui meu usuário, está hidden, mas é aquela senha padrão, minha senha. Localhost 330, minha aplicação, configurar com o banco. Se eu testar a conexão, não vou ter sucesso. Então, para a gente ter sucesso com a conexão, a gente vai ter que dar um port forward para a porta que está lá no cluster 3306 para a nossa 3306. Agora, se eu vir aqui em Properties e testar a conexão, agora a gente vai ter sucesso, comprovando que a gente criou o banco e deu tudo certo com a criação dele. Perdeu a conexão com pod, não sei porquê. Vamos só para ver o que aconteceu. Testar a conexão novamente. Agora ele conseguiu conectar com sucesso. Não vamos ter nada aqui na minha aplicação ainda, porque não subimos o projeto a primeira vez, então a gente só criou a instância do banco que a gente definiu aqui no deployment. Então, não temos nada mesmo, está tudo certo. E agora a gente vai subir a parte da aplicação e a parte do HPA. Vamos executar aqui o deployment. Foi definido aqui o deployment do FiapTech Challenge. Defini começar com 2 réplicas, justamente para mostrar alguns problemas que aqui eu não dou tempo ainda de resolver. Vou comentar mais para frente. Eu subi essa imagem no Docker, no meu usuário. Posso até mostrar aqui. Já tem alguns dias que eu subi. Vamos exibir aqui. Um pouquinho travado, mas tem. Tá, foi ontem. Eu acho que tinha que fazer mais tempo, mas ontem eu devo ter deixado a última versão aqui que eu vou apontar. Então tá no meu endpoint, nesse caminho, Ulisses 903, com o FiapTech Challenge, que é o mesmo definido aqui no deployment. Definiu 100 megas aqui para request, com limite de 500 megas no total. Deixei configurado aqui também as configurações do banco com variavelmente para a gente conseguir fazer a conexão do deployment, conseguir executar através do serviço a comunicação do banco dos pods quando solicitar algum acesso ao banco. E dentro do deployment também já fiz aqui a criação do serviço. Então, para que a gente criar aqui aplicar o deployment, a gente vai criar tanto vou cancelar aqui o parts forwarding. Então, vamos executar o deployment. Criamos tanto o deployment quanto o service.
a gente pode ver o deployment. Está rodando tanto o Tech Challenge, o FIAP Deployment, quanto o MySQL. E agora vamos ver o service, se ele está de pé também. Está de pé com o nosso external IP. Tudo certo. E agora só faltou aplicar nosso HPA. E aqui a gente consegue definir um mínimo de réplicas. O mesmo inicial, que também definimos 2. Aqui deixei 5 de máximo, então sempre que com a utilização média de 50%. Então, quando os 2 pods que estiverem usando 50%, o HPA vai cuidar de abrir mais um pod e aumentando sempre que for chegando a 50% e aumentando e escalando sempre horizontalmente até 5 pods, onde ele não vai poder fazer mais nada. Esse é o máximo. Isso serve tanto para, como também foi definido como, esqueci de avisar, o service está com um load balancer. Então, isso aqui é mais para fazer esse controle e deixar bem definido aqui como que vai fazer esse controle de pods ativos. Vamos aplicar. Deu unchanged. Deve ter criado. Será que ele criou? A gente já não pode criado. Tá criado aqui. Age 28 horas. Aparentemente eu tinha ele criado. CTL, delete, HPA, FIAP Tech Challenge, HPA. Então, deletei ele, vamos criar um novo. E agora, vamos dar get no HPA. E agora a gente pegou o que a gente acabou de criar. Então, já temos aqui um HPA criado para ficar referenciado aqui e fazer o controle dos nossos pods. Agora, para a gente fazer a conexão com o nosso Swagger, a gente pode vir aqui, localhost. Para ver como nos conectar, eu vou pegar aqui o service. Ele está apontando para essa external IP localhost, então vou entrar por ela mesmo. Swagger, YHTML. A partir daqui eu vou conseguir já me conectar com os nossos endpoints, com o Swagger. E agora eu vou mostrar o problema, porque eu já deixei com 2, só para já deixar claro aqui. Eu não fiz nenhuma tratativa de migração, então quando eu subo o projeto, ele vai executar esses imports aqui 2 vezes. Então, por isso que eu já deixei aqui com create and drop, porque como não está finalizado ainda, é só um exemplo, aqui a gente ainda pode deixar com isso e futuramente implementar o Flyer para resolver esses problemas. Para deixar isso bem claro, posso vir aqui no endpoint de pedidos, a gente adiciona um pedido de exemplo aqui nesse import. Então, eu posso, na hora que buscar, ver que eles estão duplicados, esses pedidos. Acho que pode ser até algo mais fácil de buscar uma sobremesa. Mostrando que a gente conseguiu a conexão com o banco também. Não subiu os dois pods, será? kubectl get pods. Subiu 2, mas não executou 2 vezes. Que estranho. Isso era para ter dado erro. Alguma coisa aconteceu aqui que ele não executou 2 vezes. Vamos ver aqui que ele vai retornar de lanches. Ou, de certo, ainda estava subindo o outro, né? Não, executou uma vez só, executando 2 pods. Dessa vez não aconteceu. Quando eu estava fazendo antes, tinha acontecido quando foi subir a aplicação. Na segunda vez ele executou e
criou, mas isso se resolveria com o Fire. Agora, aqui a gente tem tudo, no nosso README a gente tem tudo descrito, como fazer os endpoints e para realizar o pedido e estruturar todo o nosso esquema de lanches. Pode ser mais detalhado. Basicamente, o usuário vai montar um combo. Então, tela, ele vai pegar todos os lanches, todas as sobremesas, todas as bebidas e todos os acompanhamentos e ele vai montar um combo dele. Eu já montei um script aqui só para fazer a demonstração que o link com a API externa está funcionando. Então, a gente pode vir aqui em pedidos, ver que aquele nosso pedido já foi criado aqui também, pedido finalizado, criado. Vou usar informações aqui que já existem, então eu vou vir no post de pedidos, iniciar ele e criar o combo, pegar o lanche com o ID 1, o acompanhamento com o ID 2, a bebida com o ID 3 e a sobremesa com o ID 4 e o cliente ID 1, que é o primeiro cliente. Tá um pouco diferente do esperado aqui, porque não mudei para DTO ainda, tá? Não mudei para um DTO específico que eu quero receber, tá como DTO de retorno de lanche. Então, para ser mais claro, só preciso dessas informações. São coisas bem mais simples do que tudo aquilo que pede. Mas tanto faz do jeito que você mandar, ele vai receber do mesmo jeito e vai trabalhar só com os IDs. Então, aqui, a hora que eu executar, eu vou gerar o link do Mercado Pago. Um pouquinho demorado, mas foi. Response Body é que ele gerou um link do Mercado Pago para a gente. Então, ele conseguiu a conexão com o gateway de pagamento, gerou o link e, através daqui, a gente pode pagar pelo site, pagar pelo celular, novo cartão, com 2 cartões. Aqui eu deixei 2 usuários, um com dinheiro e um sem, para testar tanto o caminho feliz quanto o caminho com erro. Aqui tem o usuário e aqui eu tenho a senha. Dá para fazer esses testes por aqui. Os webhooks estão definidos aqui no gateway de pagamento e na classe pagamento API. Vamos na implementação dela. Através dele a gente já consegue fazer os requests. A versão aqui vai dar erro. Deveria estar assim. Tem que fazer um mapeamento para buscar de acordo com o que está no buscado pelo service, né? Que aqui seria o localhost. O 8080 seria local. Teria que subir essa versão aqui para corrigir. Mas, a fim de demonstração, não teremos problemas. Quando o pedido que a gente criou der sucesso, ele vai mandar com o pedido ID, ele já vai criar com esses 3 webhooks e finalizando ele já consegue confirmar o pagamento ou cancelar, caso fique pendente, o usuário nunca termine de executar o pagamento ou falha no pagamento, ele vai vir aqui cancelar. Se der sucesso, ele vai confirmar o pagamento. A gente tem essas 2 APIs aqui de confirmar o pagamento. A gente pode pegar o pagamento ID, o ID do pedido. É o ID do pedido, não é o ID do pagamento. Falei errado. Então, se a gente quiser vir aqui confirmar o pedido, a gente pode dar o output de confirmar pagamento. Só com o ID 2, executei. Um pouquinho travado. E pedido atualizado em preparação. Então, se a gente buscar esse pedido em específico, a gente vai conseguir ver que ele foi salvo. Caso contrário, ele seria deletado do banco e não ocuparia espaço. Então, ele está como recebido. Ainda tem os processos aqui que estão definidos aqui no README. A gente tem o put para atualizar em preparação, que é da parte da cozinha, para pronto e para finalizado. Então, aqui ele vai fazer essas atualizações.
seria simplesmente continuar o fluxo passando o ID aqui nesses endpoints de acordo com que fosse seguindo o processo do pedido. Bom, e é isso, o trabalho está feito, subi ele no Docker, tudo funcionando. A gente pode vir aqui, ver que ele salvou mesmo do banco, fazer o parts forward de novo aqui, para a gente confirmar que foi tudo salvo, que deu tudo certo também. O forging, vamos vir aqui na nossa aplicação, dar refresh nela, a gente já tem está conseguindo segurar a conexão agora. Está atualizando, um pouquinho demorado essa conexão, pouca memória aqui no computador, então vai ser um pouquinho lagado mesmo. Fazer um corte enquanto não atualiza. Bom, ele deu erro, mas conseguimos atualizar aqui. Aqui a gente consegue ver agora os nossos pedidos. Vamos fazer uma consulta e aqui está o 2580 finalizado, que é o que a gente criou aqui. Como vocês podem ver também é o... Pedidos, aqui é 2580. O total? Ah tá, desculpa. Esse era o que foi criado. Eu estava olhando o cliente ID. O nosso é o pedido com ID 2. Que tá ocultado aqui a tabela do ID. O ID tá para cá, o ID tá para cá, não sei porquê. Mas esse é o nosso, 5455. A gente consegue ver, é o mesmo que deveria pagar aqui com a API. Tá salvo no banco, conexão. A gente só criou o pedido e também só passamos ele para recebido. E é isso, a apresentação finalizada e fase 2 entregue. Até mais. Até a próxima fase.